tarde. Nós estamos aqui iniciando mais uma live aqui pelo Poder Judiciário de Goiás e hoje nós vamos falar de um tema que é muito importante e que durante todo o mês de setembro foi bastante, digamos que desmistificado, né, falado, mas é um tema que a gente acredita que durante todo o ano tem que ser lembrado e ser sempre cuidado com bastante atenção, né? O Poder Judiciário de Goiás tem trabalhado em diversas áreas e nessa área da saúde mental também tem sido bastante importante e é por isso que a Diretoria de Recursos Humanos, né, lançou a ideia de fazer uma live falando do Setembro Amarelo, trouxe essa parceria com o Centro de Comunicação e nós trouxemos a Kênia, né, a doutora Kênia, que é médica, que é psicóloga clínica, a Kênia Cristina Volpato Camilo, psicóloga clínica, gestalt, terapeuta e neuropsicóloga, psicóloga jurídica e mediadora de conflitos pelo CNJ. Ela também atua no Centro Médico do Poder Judiciário de Goiás. E também temos a doutora Ana Paula Ramos, que é psicóloga clínica, psicodramatista, neuropsicóloga, hipnoterapeuta e com formação em psicologia positiva. Então, nós vamos passar a tarde, nesse momento, finalzinho de tarde, falando sobre o Setembro Amarelo, né, nesse momento de pandemia que nós ainda estamos vivendo, né, e as doutoras que vêm acompanhando durante todo esse ano, esse ano difícil, e eu já vou começar perguntando para elas, né, se nós, que estamos dentro de uma instituição, que nós acabamos tendo, né, um certo privilégio no sentido de poder executar os nossos trabalhos, a maioria, né, dos servidores do Poder Judiciário, magistrados, consegue executar seu trabalho de casa. Então, assim, a gente tem um certo privilégio por isso. Temos servidores que precisam estar na linha de frente, como o oficial de justiça, por exemplo. Mas a gente, por estar em casa, nós não estamos imunes dessa pandemia que é também a saúde mental, a doença mental, né? E então, nesse tempo de Setembro Amarelo, a gente começa a ver notícias e ver relatos, e isso fica muito mais presente para a gente, né? Mas é algo que acontece durante todo o ano, e eu acredito que nesse momento em que nós estamos vivendo, isso seja muito mais forte, porque esse ano trouxe, né, esse movimento todo de incertezas, de insegurança, e eu acho que após essa pandemia, essa outra pandemia da saúde mental, que existe já há muito tempo, mas ela está sendo possivelmente piorada com esse momento. Então, eu vou passar agora para a doutora Kênia, que vai começar a conversar com a gente, e depois a gente também vai ouvir a doutora Ana Paula. Olá, boa tarde, né? Me sinto honrada de estar aqui com vocês nesse finzinho de tarde, nesse finzinho de mês, né, o finalzinho de setembro, um mês tão importante que é um mês que a gente está retratando aqui questão do suicídio, né, o Setembro Amarelo. Então, eu quero agradecer primeiro, né, o convite de estar aqui podendo dividir algumas informações. É uma honra estar aqui junto com a doutora Ana Paula, que além de ser uma excelente profissional, é uma grande amiga. Então, assim, o que é importante a gente começar a pensar? A gente vai ter um bate-papo, Ana, qualquer coisa você entra aqui junto comigo, bem tranquilo. O que é importante a gente começar a falar? O Luciano estava trazendo essa questão da pandemia e foi muito pertinente a sua fala, Luciano, porque sobre a pandemia já existe, né, um estudo na Inglaterra, num jornal de medicina super conceituado, que fala sobre essa grande possibilidade, né, fazendo só uma observação aqui, de que as doenças mentais, os transtornos mentais vão dar um boom, como já está acontecendo, infelizmente, agora pós-pandemia. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas é muito pertinente a sua fala. Já existem pesquisas sobre isso sendo levantadas, tá? Então, para a gente começar a falar sobre o tema suicídio, que é um tema um pouco delicado, né, que envolve muitos tabus, a gente também precisa falar de transtorno do humor. É importante a gente explicar um pouquinho para as pessoas conhecerem o que é o transtorno do humor, quais são os principais, né?
E aí a gente traz aqui alguns dados, eu fiz um levantamento que a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela fala que o Brasil, ele está sendo uma referência, o que é muito ruim, como o país que mais tem pessoas com transtornos de ansiedade. Então, conforme esse levantamento, 9,3% dos brasileiros têm transtorno de ansiedade e 5,8% têm depressão. Isso a gente está falando do Brasil, né? Esse número de pessoas com depressão aumentou muito na última década. E aí a gente está falando de uma população mundial em torno de 330 milhões de pessoas com depressão. Então, é muito importante que primeiro se entenda o que é uma depressão, quais são os sintomas que ocorrem, para a gente começar também a falar do suicídio. Então, é muito importante a gente começar a falar sobre isso. Infelizmente, no trabalho existem muitas repercussões, né, quando as pessoas estão com depressão. Então, é importante, inclusive, as pessoas entenderem que para o país isso é um prejuízo muito grande, né, porque a gente está falando de pessoas que estão deixando de gerar renda, enfim, é um assunto muito sério. O que é a depressão, então? Hoje a gente entende a depressão como um transtorno neuropsiquiátrico. Por quê? Porque antigamente se falava muito que era algo muito voltado só para a psique, e na verdade a gente sabe que não é só isso, porque existem estudos que já comprovam, através de imagens, que o cérebro ele tem mudanças, inclusive orgânicas, físicas, quando a pessoa está em depressão. E às vezes as pessoas não sabem disso, né? E ainda se leva muito aquele rótulo de que é uma pessoa fraca, é uma pessoa que não está com vontade de viver porque é preguiçosa. E na verdade as coisas não são assim. É uma doença que tem uma transformação inclusive no cérebro. As pessoas acometidas têm essa transformação na estrutura e na função cerebral. Então, as pessoas, elas sentem alguns sintomas, né, que são, às vezes, uma alteração do sono, do apetite, da perda do prazer pela vida, a gente fala perda de volição, de vontade de fazer as coisas, uma perda de alegria, né, das atividades, às vezes a pessoa está acostumada a fazer uma atividade e aquilo deixa de fazer sentido na história da pessoa, e também existem muitas alterações nos relacionamentos, nas relações interpessoais, tanto relações superficiais, quanto relações mais profundas, né, relações mais próximas entre familiares, enfim. Isso faz com que muitas vezes a pessoa também possa, né, nessa falta de energia, falta de prazer pela vida, ter ideações suicidas, ter pensamentos suicidas, né. A pessoa fala em ideação quando ela idealiza mesmo, pensa alguma coisa sobre suicídio, e às vezes as pessoas chegam a efetivar, e aí a gente fala que é de fato a tentativa de suicídio. Já sobre a ansiedade, que também é uma doença, né, que eu falei aqui, um outro transtorno que tem uma grande comorbidade com outros transtornos, inclusive com a depressão, às vezes elas andam um pouco de mão dadas, que também apresentam muitos sintomas nesse sentido, de perda de qualidade de vida para a pessoa. Ela já atinge cerca de 10% dos brasileiros, né? Então, é o país que mais se tem ansiosos no mundo, o Brasil. Ele foi, esse levantamento da OMS foi muito importante para o Brasil começar a perceber isso. A ansiedade, então, ela é muito usada, né, um termo muito popular, às vezes, para fazer uma referência ao medo, a uma angústia. Ai, nossa, eu estou com ansiedade. Na verdade, a ansiedade, ela é muito bem-vinda, é uma característica muito bem-vinda em muitos momentos. Eu brinco com meus pacientes que a ansiedade, os ansiosos movem o mundo, né? O mundo é movido pelo ansioso, porque as pessoas fazem, agem, enfim. Mas, quando a ansiedade ela chega a atrapalhar, né, a vida, a qualidade de vida da pessoa, a pessoa trava, a pessoa entra num sofrimento, a gente fala que é uma ansiedade patológica. E aí sim que vem o problema que precisa ser tratado. Por quê?
uma pessoa ansiosa também tem maior predisposição ao suicídio. Então, é muito importante a gente saber disso. Os quadros que pertencem à ansiedade, que são mais comuns, que a gente trabalha muito em consultório, né, Ana? São os ataques de pânico, as fobias, os transtornos obsessivos compulsivos, o estresse pós-traumático e a TAG, que é a ansiedade generalizada, que é bem conhecida aí, que tem sintomas, né, de aceleramento cardíaco, sudorese aumentada, enfim, são sintomas muito cruéis com as pessoas. E aí, por que falar de tudo isso? Né? Porque o isolamento social que a gente está vivendo aqui com essa pandemia, voltando lá para o início que o Luciano falou, ele traz muitas incertezas, e essas incertezas são canalizadas para os sintomas ansiosos e depressivos. Então, já se percebe aí um grande aumento, né, na pandemia, da depressão e da ansiedade. Nós que estamos na prática, né, Ana, que estamos na ponta, temos essa percepção concreta de que as pessoas estão sofrendo mais com ansiedade e depressão, tanto em desencadear quadros novos, quanto também em agravar os quadros já instalados. Então, o que é importante? A gente entender que isso está vindo das incertezas, das crises financeiras, das negociações que foram interrompidas, do medo da morte, do medo do contágio, né, com essa doença, do medo da perda de familiares. Então, isso canaliza para reações psicológicas, né, muito angustiantes para o ser humano. O que é importante a gente saber? Que nesse contexto da pandemia, e aí as indústrias de bebidas alcoólicas estão festejando por isso, também está tendo um aumento do uso de substâncias químicas e de substâncias, né, como o álcool, e também isso é um outro fator que predispõe ao aumento do suicídio. Então, o uso de substância química, do álcool, né, o abuso do álcool, a ansiedade, a depressão, tudo isso predispõe ao aumento de suicídio, da taxa de suicídio. Enfim, os estudos, então, estão demonstrando que alguns transtornos mentais que têm um maior risco para suicídio, além desses que eu já falei de ansiedade, depressão, a bipolaridade, né, que é a bipolaridade? É aquela alternância do humor, ela também predispõe a pessoa a maior risco de cometer o suicídio. Então, quem tem bipolares na família, é sempre importante a gente ter esse conhecimento, né? Quando a pessoa cicla, ela alterna da depressão, às vezes ela cria coragem para cometer o suicídio. Ela não está ainda no momento da euforia propriamente dito, mas ela vai ter forças para cometer, às vezes, o suicídio nesse momento. O transtorno de personalidade borderline, que às vezes é acompanhado na adolescência, a Ana vai entrar mais nisso lá na frente, né, Ana? É acompanhado por mutilações, então aquele adolescente, às vezes, que se automutila e os pais acham, ele está querendo chamar a atenção. Não, às vezes ele pode ter um transtorno de personalidade borderline começando a aparecer, que é nessa fase mais ou menos que ele surge, e aí essa pessoa também pode ter uma maior condição de estar exposta à tentativa de suicídio. Outra coisa importante, então, desses dados, o que eu quero trazer? Né, que 90% dos suicídios acontecem em comorbidade com doenças mentais, com transtornos mentais. Então, é muito importante a gente falar de tudo isso, para as pessoas começarem a entender que o suicídio é só a ponta do iceberg, tem muita coisa ali por trás. Então, a gente vai lembrar aqui um pouquinho, eu queria trazer a questão do tabu que está envolto no suicídio, né? O que é esse tabu? Eu trouxe dados aqui que eu achei muito interessantes, porque às vezes não se fala hoje de suicídio, só que as pessoas não entendem como que se chegou a isso. Por que é tão difícil falar de suicídio? E aí, na Grécia Antiga, o suicídio era considerado uma ofensa ao Estado. Então, isso é muito importante a gente entender, né? As pessoas eram rejeitadas, a família da pessoa que cometia suicídio era rejeitada.
Lá na Idade Média, a pessoa que cometia suicídio era considerada um criminoso. Então, as pessoas que cometiam esse suicídio não poderiam ser enterradas em cemitérios. A família tinha que se virar com o corpo porque eles eram rejeitados, o corpo era rejeitado, o Estado não aceitava isso. Então, existe um tabu, né, são alguns dados, existem outras questões, enfim, religiosas, que a gente não vai entrar aqui, mas é importante entender, então, que esse tabu, ele veio se construindo na história. A gente está falando da Idade Média, né? Então, por isso é tão difícil, às vezes, falar do suicídio. Se fala, muitas vezes, de uma forma muito sensacionalista, quando aparece um jogo igual o Baleia Azul, e aí vem toda aquela questão, isso não é indicado, tá? Então, assim, não é indicado que se fale sobre o suicídio mostrando essa parte sensacionalista, mas é muito importante que se fale. É muito importante a gente começar a falar sobre suicídio, só que a diferença é como falar, a forma de falar e quando a gente pode falar sobre suicídio. O que é importante a gente saber, então? Suicídio tem uma causa única? Não. Hoje, vários estudos já mostram que é um fenômeno complexo, multifacetado, que depende de vários fatores, então, emocionais, situacionais, fisiológicos, né? Quando a gente falou da depressão, daquela mudança da estrutura cerebral, existe uma mudança do número de neurotransmissores ali que atrapalham as sinapses. Então, assim, a pessoa não consegue reagir, mesmo ela querendo. Isso tudo somado pode culminar num suicídio. Então, a gente precisa primeiro entender que é algo muito sério e que hoje já é considerado um problema de saúde pública, que muitas pessoas não sabem ainda que o suicídio já é considerado um problema de saúde pública. Por que a OMS está tão forte batendo nisso? Porque, infelizmente, hoje, 800 mil pessoas cometem suicídio por ano no mundo. É um dado que é muito importante e muito alarmante. A cada 40 segundos, então, uma pessoa perde a vida por conta do suicídio. As mortes hoje por suicídio é um tema que um dado que eu acho muito importante trazer. Elas superam a soma de todos os homicídios, de todos os acidentes automobilísticos, de todas as guerras e conflitos civis do mundo. Então, somando tudo, às vezes a gente fala assim, não, mas será que eu entendi direito? É isso mesmo, é uma coisa assim, chocante. Eu fiquei muito chocada quando eu fiquei a par desse dado, né? Somando tudo isso, o suicídio supera esse número de mortes. Então, é muito sério. E o que é tão importante o Brasil aprender a falar sobre suicídio? Porque enquanto o mundo, nos últimos levantamentos, nós conseguimos ter dados de que o mundo teve uma pequena melhora nos dados de suicídio, o Brasil teve piora. O Brasil foi um país que, infelizmente, teve dentro dos seus dados uma piora. E aí a gente olha para uma população que é economicamente ativa, que vai construir o futuro de um país, que é uma população de jovens entre 15 e 29 anos, e a segunda maior taxa de morte é o suicídio entre eles, perdendo só para acidente de carros. Então, a gente precisa falar mais sobre isso com os nossos jovens, com as nossas cabeças em formação, né? Isso é muito importante. E também é muito importante falar que o Brasil, de 2000 até 2010, no levantamento que teve em 2010, teve um aumento de 30% do número de suicídios. E depois de 2010 a de 2016, esse aumento que teve foi de 7%. Foi uma vitória? Sim, mas ainda falta muito. Porque a gente está falando aí de, 6 anos, a gente está falando de 37% de aumento em casos de suicídio dentro do Brasil. É muita coisa, né? E aí eu trago um dado mais local aqui, que eu acho que também vale a pena a gente entender, que de 2007 a 2017, aqui em Goiás, infelizmente, a taxa de suicídio aumentou em quase 50%. Então, aqui, a gente está falando da nossa casa. Não é lá em São Paulo, não é no Rio de Janeiro, é em Goiás, né? Quantos jovens, quantas pessoas perdendo a vida aqui. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em como poder ajudar essas pessoas, em o que fazer, né?
Existem fatores de riscos maiores? Sim, existem fatores maiores de risco, que aumenta, além das doenças que eu já trouxe, né, que são aquelas comorbidades de doenças, de transtornos psiquiátricos, existem fatores que aumentam ainda mais o risco do suicídio, que são pessoas que já tentaram suicídio, são pessoas do gênero masculino, acontece mais, e aí a gente para avaliar um pouquinho, né, Ana, a questão cultural também. Eu acho que a doutora Ana concorda comigo, que nos locais em que a cultura, né, tem esse gênero masculino mais forte, que a gente ainda tem essa coisa mais carregada, existe uma possibilidade maior dos homens cometerem suicídio, porque eles não podem expor esse lado de sensibilidade, porque eles não podem dizer que choram, porque eles não podem mostrar que eles adoecem. Então, isso tem que ser visto daqui para frente de uma forma diferente, até com os nossos filhos, né, com os adolescentes, enfim. Os homens acima de 70 anos, pela falta de perspectiva, às vezes a pessoa já aposentou e entra naquele contexto de falta de perspectiva de vida, também são mais passíveis de suicídio. Gestantes, pelas questões hormonais, puérperas. Então, aconteceu um caso já aqui em Goiânia, muito forte, um tempo atrás, envolvendo uma puérpera. Então, é muito importante a gente olhar também para as gestantes, para depressão pós-parto, que é algo muito sério, que também faz aumentar o risco do suicídio. Como eu já disse antes, usuários de drogas, né, álcool, pessoas ligadas à indústria do fumo, tá? Isso é um dado interessante, por quê? Porque existem fatores orgânicos, algumas pesquisas têm mostrado já que o manganês ligado ao agrotóxico utilizado, né, na indústria do fumo pode deixar o organismo mais predisposto. São pesquisas que revelam isso. Grupos sociais menos favorecidos, com menos acesso à educação, adolescentes de rua, por exemplo, e os transtornos que a gente já falou aqui, psiquiátricos de uma forma geral. Eu queria passar, então, para a doutora Ana Paula, para ela falar um pouquinho para a gente dos sinais de alerta, o que a gente tem que perceber nas pessoas. Eu estou aqui acompanhando rapidinho nas nossas redes sociais e todo mundo impressionado com os dados que a senhora apresentou, doutora Kênia. Vários comentários aqui, todos impressionados com os dados. Mas agora vamos passar para a doutora Ana Paula. Então, boa tarde. Tá? É um prazer estar aqui. Eu quero agradecer o convite e o prazer estar aqui com a doutora Kênia, uma profissional maravilhosa que eu tive o prazer de trabalhar e minha amiga também. Kênia falou muito bem dessa questão da estatística, né? Lendo sobre isso também, eu quero complementar a fala, que o impactante que eu li que morre uma pessoa em 40 segundos no mundo de suicídio. Né? Eu fiquei tão assustada, né? Eu falei, gente, olha só a gravidade disso. Né? E falando dos transtornos mentais, Kênia colocou bem a questão dos transtornos, explicou o que é um transtorno mental. Então, ele existe, e as pessoas ainda têm muita dificuldade de entrar em contato com isso. A própria pessoa que tem o transtorno, os familiares, as pessoas ao redor. Então, tem que ser falado de tudo, de tudo. O suicídio é a ponta, igual a Kênia falou, do iceberg, e antes disso, eu tenho milhares de conteúdos, milhares de situações que, na maioria das vezes, são negadas. Né? E isso, para nós, que somos profissionais da saúde, que temos contato direto com tudo isso, nos assusta. Né? Então, assim, como fazer? O suicida, ele dá sinais, não dá? Nós somos muito questionadas. O suicida, ele dá sinal, sim, ele dá sinais verbais, ele dá sinais não verbais.
Ele dá sinais verbais direto, e mesmo num sinal verbal direto de que eu quero morrer, né, isso depois é bom falar um pouco antes disso, de comportamentos como automutilação, que às vezes não tem intenção de morte, mas a gente não pode garantir que o próximo passo não será a última fuga, que é a morte, né? Então, eu tenho a automutilação, eu tenho as tentativas, a gente ouve muito assim, tenta muito, né, Ana Paula, é porque não vai morrer, não. Não sei, eu não sei, a gente não tem essa certeza, e é igual os mitos, né, os mitos do suicídio, que são, o chamar atenção, o fazer um charme, se tem um chamar atenção, já é preocupante. Eu falo muito isso. Então, se está chamando atenção, o que está acontecendo com essa pessoa que está chamando atenção? Eu preciso saber disso. Então, tudo para nós, tanto profissionais da saúde, família, amigos, tem que ter importância, né? Eu tenho uma frase que eu falo assim, se sente, faz sentido. Então, eu preciso saber o que está acontecendo. Então, o que eu faço? Ouça. A gente fala muito assim, temos que falar sobre esse assunto. Temos. Qual que é a melhor e mais adequada prevenção do suicídio? É a informação, o treinamento em escolas, e as pessoas têm medo de falar, têm receio de falar. Eu ouço muito isso, eu penso que a Kênia também, a questão assim, Ana Paula, mas se eu falar desse assunto, eu vou reforçar. Se eu falar desse assunto, quem não pensa nisso vai começar a ter a ideação suicida, né? Não é por aí. Eu não posso deixar de alertar, eu não posso deixar de instruir. Isso é orientação. Quando falamos de ideação suicida, que são ideias sobre morte, quando falamos de transtornos mentais, eu falo de saúde, eu falo de vida. Então, por que eu não vou falar sobre esse assunto? Então, eu defendo a fala do assunto, a orientação do assunto, a informação, o treinamento que seja sobre esse assunto. E muitos se calam. Eu tenho uma fala muito assim, eu não quero julgar, mas já julgando, né? Cada caso é um caso, a Kênia deixou claríssimo isso. Eu tenho um público grande de adolescentes, e mesmo com a pandemia, nesse momento a gente está tendo muita procura em consultório, a gente está tendo a maximização, a gente diria assim, e a intensificação de quem tem predisposição para os transtornos, né? Então, estão trazendo muito a questão do pânico, da ansiedade. Esses dias eu falei sobre saúde mental no trabalho, então a gente vê muito essa procura. Mas eu tive uma demanda ano passado que me assustou muito entre os jovens, da questão da automutilação, da questão das tentativas suicidas, né? E, Ana Paula, o que você faz em consultório para trabalhar essas questões? A gente trabalha com a saúde, né? Então, assim, vamos trabalhar a valorização da vida, né? Que vida eu tenho? O que eu tenho na vida? Então, assim, vamos trabalhar a questão do que funciona na minha vida. Não é a questão clichê vamos ser positivos o tempo todo, vamos sorrir e ser felizes também. Se der conta, ótimo. Só que a vida não é assim tão fácil, né, de se fazer isso. Mas é possível. Eu falo, não é fácil, mas é possível. Então, no consultório, que se trabalha essa questão da saúde, eu não vou negar o que está acontecendo, eu não vou negar um transtorno mental que está chegando para mim para ser tratado, mas eu vou intensificar e trabalhar a vida, a saúde.
né? Quando chega um adolescente, eu acho que a Kênia já sentiu isso, que eu sinto, que quando chega um adolescente que você fala assim, poxa, que futuro que tem um futuro enorme pela frente, né? E tentou se matar mais de 5 vezes, tem um corpo inteiro cortado, né? E aí, eu vou ficar nisso? É lógico que a gente tem um histórico, a gente tem uma anamnese que a gente investiga, a gente tem um diagnóstico de um transtorno mental, né? Mas eu vou trabalhar informação, eu vou trabalhar orientação, eu vou trabalhar com a família, outra coisa importantíssima, trabalhar com a família. Eu já tive casos que eu trabalhei com as relações dessa pessoa, tá? Relação de amizade, relações às vezes aleatórias, que foi necessário para sustentar essa pessoa, para mostrar que tem uma vida pela frente, né? Isso é importante de ser falado dentro da prevenção do suicídio, porque quando a gente fala de Setembro Amarelo, a gente usa Setembro Amarelo, prevenção do suicídio, né? Então, o que é a prevenção do suicídio? É prevenir esse ato que acontece. E esse ato que acontece, nos números que a Kênia trouxe para a gente, é assustador. É uma pessoa em 40 segundos no mundo suicida. Né? A morte acabou, né? Assim, eu sei que tem várias questões em relação religiosas, até em relação à morte, mas para uma família acabou ali, para um amigo acabou ali, para aquela pessoa que tem uma perspectiva de futuro enorme pela frente e está desacreditada. Então, assim, eu me sinto honrada de poder ajudar. Né? Eu penso que a Kênia também, né? Assim, eu me emociono porque a demanda de suicídio é uma coisa que eu tenho muito, né? De tentativas, e quando a gente consegue acolher, tá? E acolher, todo mundo pode acolher. É um ouvido amoroso, sabe? É um ouvido, é menos crítica e mais acolhimento. Né? E as pessoas às vezes criticam por nervosismo. Um pai e uma mãe, por exemplo, o que faz? Às vezes agride. O que é isso, menino? Você tem tudo na vida, pelo amor de Deus, que besteira é essa? Tomou esse tanto de remédio? Pelo amor de Deus, o que acontece? Tem uns que apanham, né? Eu não sei se a Kênia já teve caso. Eu já tive caso de tentativas de suicídio que levou surra. Tá? Uns deram até certo. Tá? Foi até válido, mas não é sempre que você vai agir assim. Então, é esse escutar com amor. É escutar com amor, acolher. E quando eu estou falando disso, não só em consultório, eu falo de uma situação geral de amigos. Às vezes é uma frase, eu posso te ajudar? Né? Conta para mim o que está acontecendo. Aí eu volto na família. Nós que trabalhamos muito com a família, desde pequeno, trabalhe sentimentos com os seus filhos. Tá? O que você está sentindo? Conta para a mamãe. Aqui, o que está aqui no coração? Né? Eu falo que o coração, a criança desenha coração quando pequena. Aproveita esse gancho e trabalhe sentimentos. Conte tudo para mim. Mamãe, papai, vovô, vovó. Quando você faz esse tipo de trabalho desde a infância, você tem uma adolescente que sabe falar de sentimentos. E quando eu sei falar de sentimentos, quando eu sei expressar sentimentos, eu sei lidar com emoção. Quando eu sei lidar com a minha emoção, eu sei lidar com a emoção do outro. Então, eu tenho relações interpessoais riquíssimas. Né? Mais saudável. O que isso tem a ver com suicídio? Tudo tem a ver com a prevenção. O que eu estou falando aqui é saúde. O que eu estou falando aqui é saúde mental. Se eu tenho saúde mental, eu tenho saúde do corpo. Então, eu tenho uma prevenção desse ato, que é um ato totalmente decidido quando é feito.
né? Totalmente decidido quando é feito. Eu vou morrer, e aí eu pulo do 12º andar. Se as pessoas se arrependem, não sei, né? Tem um questionamento muito grande. A Kenny e eu, nós somos muito questionadas em relação a isso. O que sente quando suicida? É um ato de amor? É um ato de medo? É um ato de coragem? Eu não sei dizer qual que é o sentimento. Eu sei que é um sentimento de desespero. Eu sei que é o sentimento de desespero. E o suicídio, ele precisa de acolhimento, ele precisa que todos façam uma campanha enorme em relação a essa prevenção. Né? Nós, às vezes, profissionais da saúde, nos sentimos sozinhos nessa luta. Tá? A gente faz o que a gente consegue em relação à família, as pessoas próximas, né? Hoje o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás faz esse trabalho maravilhoso que nos permite auxiliar nesse assunto, nessa demanda, e em todos os aspectos, até do transtorno mental, porque, igual a Kênia falou, a depressão, que é o transtorno mental que mais leva ao suicídio, tem uma pesquisa que 95% dos suicidas têm depressão no Brasil. Então, quando a gente fala de depressão, é o quê? É falta de Deus, é falta de desânimo, é falta do que fazer, é um desânimo, é uma tristeza. E não é só isso, é muito sério. É muito sério quando eu tenho um transtorno mental que eu não controlo, que eu não consigo o controle e que me faz ter esse ato. Né? E por isso é tão importante, né, Ana, a busca do tratamento para retomar esse contato, exatamente, esse autocontrole. Quando você falou da infância, o quanto a gente trabalhar, nominar os sentimentos com as crianças, né? Eu entendo, eu vou nominando os sentimentos, eu passo a ter contato com as minhas emoções, e aí sim eu me torno autor, né, da minha vida e começo a valorizar. E é aquilo que você falou de forma tão perfeita, assim. É o início de tudo, né? A família, a base, a infância. Não adianta a gente só tentar trabalhar isso lá na fase adulta, precisa ser trabalhado desde sempre, na escola. Concordo muito com você. E estar aberto, você falou do tratamento, quando eu falo de criança e adolescente, eu preciso da família para esse tratamento, né? E quando eu falo de adulto, eu falo de muita resistência para tratamento. Ainda existe a resistência para um tratamento psiquiátrico e para um tratamento psicoterapêutico. E isso tem que ser quebrado, né? Porque é o que ajuda esse contato com o sentimento. Mais ainda, se eu tive isso na infância, louvável. Se eu não tive, nunca é tarde para buscar. Sim. Então, eu amenizo dor, eu amenizo sofrimento, eu tenho uma qualidade. O que a gente busca na vida, gente? A gente busca qualidade de vida. Então, quando eu tenho esse acesso, né, eu tenho essa... E hoje, o tratamento psicoterapêutico, ele está cada vez mais acessível, né? Hoje a gente tem trabalhos sociais maravilhosos. Então, assim, com esse acesso, eu me trato, eu me transformo, eu restauro. Então, eu me resgato, eu tenho qualidade de vida. Isso é maravilhoso. Só complementando aqui sobre os sinais de alerta, né, que a gente precisa deixar isso bem claro, para a família, então, perceber, ou os amigos perceberem a questão do autocuidado, quando existe uma diminuição, uma mudança, né, no autocuidado mesmo, com higiene, alimentação, aquela pessoa que para de alimentar ou alimenta muito, mudanças repentinas de humor, né, são outros sinais importantes, irritabilidade, o que a gente já falou aqui sobre abuso de álcool, automutilação, o isolamento, né, que é outro sinal muito importante, o aparecimento de falas ou agravamento de manifestações verbais que se referem ao autoextermínio,
né? Então, essa parte de, eu vou deixar vocês em paz, vou deixar de ser um peso na vida das pessoas, eu quero sumir, eu vou desaparecer, vocês vão ver, eu queria dormir, não acordar nunca mais. São falas importantes, são pedidos de ajuda, né? Às vezes, igual você trouxe muito bem, a família acha assim, não, a pessoa fala muito, não vai fazer. Não, não é isso, não existe, né? Aquele ditado, eu e o Luciano estávamos conversando um pouco antes, né, Luciano? Cão que ladra não morde, morde. Não pode deixar de levar a sério, né? São pedidos de ajuda, às vezes não tão explícitos, né? É um pedido, às vezes, implícito, mas é um pedido de socorro. Então, assim, qualquer manifestação de sofrimento psíquico tem que ser observada e tem que ser levada a sério. Eu acho que a Ana concorda muito comigo, porque o suicídio ele não é uma escolha, ele não pode ser uma escolha, né? Ele não tem que ser levado como um sinônimo nem de força, nem de fraqueza, a gente não tem que emitir julgamento sobre ele, né? A gente não tem que pensar em dar lição de moral, igual a Ana falou, dê ouvido, né, dê ombro ao amigo, escute essa pessoa, às vezes no trabalho, né, perceba os colegas, às vezes a gente passa muito mais tempo no trabalho do que com a família, do que com amigos. Eu estou percebendo que esse colega tá diferente, não tá legal, se coloque à disposição, se coloque para ajudar. Eu acho que é importante, eu não sei se a Ana vai falar sobre isso, Ana, eu queria até sua ajuda, como que a gente pode ajudar uma pessoa, né, assim, a evitar esse tipo de comportamento, né? Eu acho importante, por exemplo, uma pessoa que não é da área da saúde, mas que está ali, que está disponível, ajuda a pessoa a relembrar da importância dela, né? Mostra para ela o quão útil ela é, o quão importante ela é na vida das pessoas, como você disse, reforça o vínculo, né, o vínculo de relações ali, está presente, mas é aquela presença, os pais, né, mas a presença não é física, é a presença de alma, é a presença emocional, é estar presente na vida das pessoas, é enxergar as pessoas. No caso, às vezes, de uma tentativa já que quase se concretiza, a gente também tem que ser bem pragmático nessa hora, levar para um serviço de urgência, corre com a pessoa, não espera, né, vai levar para fazer uma sutura, faz uma lavagem gástrica. Às vezes, eu já tive uma experiência que, graças a Deus, a minha paciente, ela teve um bom vínculo comigo e ela tomou várias medicações, só que na hora ela me ligou. Doutora Kênia, eu tomei, está acontecendo isso, isso e isso. Foi uma correria. Bora para o hospital, aciona a família, corre, porque a vida tem que ser preservada. A vida é o bem maior, né? Então não dá para ignorar a situação, não dá para desafiar a pessoa, você não vai ter coragem de fazer isso, não dá para diminuir o problema que a pessoa está passando, isso é muito complicado, a gente precisa ter empatia, né, Ana? Exatamente, eu falei que a próxima coisa que eu ia falar, o tema que eu ia falar é da empatia. Voltando um pouco dos sinais, né, que ainda deixou muito claro, e tem sinais muito diretos, que é aí que tá, se você não tem essa relação empática, se você não preocupa com o outro, você não lê as entrelinhas. Então, principalmente, a gente fala de relações de amizade, mas principalmente a família, que é a mais próxima. Então, eu tenho que ter essa relação, porque hoje a gente vive no automático. Então, entra em casa, sai, vai embora, busca a menina na escola, leva, deixa, dorme, acorda, café da manhã, fez tarefa, não observa o filho. Não, está no quarto, vive no quarto. Ele está no quarto, está jogando. Está jogando, tem umas 5 horas. Então, assim, o que está jogando, o que está vendo, o que está sentindo, como ele está. Então, precisa da empatia, precisa dessa relação. Empatia não é modismo, não é realmente se colocar no lugar do outro. Eu tenho que conhecer o meu filho, o que ele está fazendo, o que ele está vendo. Não tem tempo, arranja tempo. Né? Eu falo que esse momento da pandemia, várias famílias, eu tenho contato com várias famílias que refizeram esse contrato familiar.
de regras, de tudo na casa, de rotina, que é muito importante. Justamente nós estamos dentro da prevenção, né? Da prevenção de milhões de coisas, né? O suicídio, como a gente fala, é o fim. Mas, assim, de milhões de coisas, de uma, como é que a gente fala? De um vício. Por exemplo, o jogo é vício, o celular é vício. Né? Então, assim, as famílias refazendo isso, restaurando essa questão da rotina familiar, isso é magnífico. Então, preste atenção. Kênia falou de vários sinais, né, principalmente da depressão, do desânimo, da apatia, do embotamento, né, da higiene pessoal, e observar também comportamentos estranhos, né? Ah, fulano não era assim, porque nem sempre a gente tem a verbalização, mas a gente tem a questão corporal, né, a não verbal, de comportamento, e tem o que fala mesmo. E o que fala mesmo, eu falo assim, que o que fala é aquele negócio assim, tem um fundo de verdade aí, né, onde a fumaça há fogo. Eu acredito muito nisso. Eu não posso desvalorizar. Por exemplo, quando uma mãe me procura e fala assim, na Paula, esses dias falou do negócio de morrer assim, eu não dei muita importância, não. O que você acha? Eu falei, eu acho importante. Eu acho importante. Então, agora vamos observar. Então, vamos observar mais, vamos ficar, né, de perto, né? Ah, não, mas vai fazer isso uns 2 meses. Falou, mas não. Mas aí no 3º mês comete o suicídio, vamos supor. E aí eu lembrei que aí há 2 meses atrás me falou sobre morrer. Então isso já é uma ideação. Ideias sobre morte é uma ideação. Né? Então, eu quero falar também de um assunto muito interessante, que é a pós-venção, prevenção pós-venção, que são para pessoas que têm familiares que suicidaram, que têm pessoas próximas que suicidaram e até mesmo participaram, foram presentes, enforcaram na frente da pessoa. Então, eles têm um trabalho de pós-venção para evitar próximos outros suicídios na família. Achei isso interessante, a gente, né? A questão do luto pós-suicídio é muito sério. É um sentimento, não que as outras mortes não tenham importância, né? Deixando bem claro aqui, mas o luto pós-suicídio, ele é de muita culpa, de muita culpa. Eu não ajudei, eu não falei. Então, vamos prestar atenção nisso antes, tá? Antes, tanto em comportamentos de tentativas, né? De os comportamentos lesivos de automutilação. Então, vamos prestar atenção até nesses transtornos mentais, nesses possíveis transtornos mentais, para a gente evitar um luto, né? Para a gente trabalhar essa questão da pós-venção, para não ser preciso, né? Eu falo assim, se a gente pode remediar, né? Então, e o remediar disso tudo é tudo que Kênia e eu falamos aqui, no sentido desse acolhimento, dessa observação, dessa relação de empatia, desse prestar atenção, desse ouvir com amor. Gente, é ouvir com amor, né? Assim, tá, né? Que a gente ouve muito, não, estou super ouvindo, assim, né, eu falo assim, de fazer graça, porque às vezes a gente fala, tá, é ouvir? Não, é ouvir com amor, é ouvir olhando nos olhos. As pessoas hoje não olham nos olhos mais, as famílias não se olham mais, as famílias não se olham. Né, Ana, estar com o outro, porque as pessoas estão ficando muito autocentradas, né? Elas estão muito com elas mesmas e deixando de estar verdadeiramente com o outro, aquela questão da presença, né? Eu acho que uma coisa muito, muito importante que você falou foi
a questão do reforço, de fortalecimento dos vínculos. Tem uma pesquisa que fala sobre isso, que a melhor forma de prevenção do suicídio é o fortalecimento do vínculo. Quando você fala desse fortalecimento entre as famílias, o quanto isso é restaurador, né? O quanto isso é salutar e o quanto isso é muito importante. Eu acho que existem 4 passos aqui que a gente precisa deixar bem claro quando as pessoas buscam a nossa ajuda, né? Como você pode ajudar, então, que a gente estava falando, resumindo tudo que a gente estava falando, é o conversar, converse com as pessoas, escutem, é o acompanhar essa pessoa, não deixe essa pessoa sozinha, né? Essa pessoa já está te dando notícias que ela pode fazer alguma coisa, leve isso a sério, então acompanhe essa pessoa, oriente a buscar ajuda, ou se você for essa pessoa que está pensando sobre isso, busque ajuda, né, e proteja essa pessoa, então. Não deixar sozinho, não deixar remédio muito acessível, não deixar objetos supercortantes, quer dizer, eu sei que a pessoa está à flor da pele, que ela está me dando notícias sobre isso, eu vou simplesmente virar as costas e deixar ela desprotegida, não posso. Então é muito importante a gente ter esse cuidado prático também com as pessoas, né? E onde que elas podem buscar ajuda? Nos consultórios, né, com os profissionais, com os psiquiatras, com os psicólogos, profissionais de saúde mental, por ser hoje um problema de saúde pública, os CAPs, os PSFs estão preparados para fazer atendimentos mais emergenciais e encaminhar, as UPAs 24 horas, os pronto-socorros, o SAMU, então tem muito lugar que se possa correr, né, o Corpo de Bombeiro também pode ajudar no momento mais caótico, e o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que foi criado para isso, o número é 188, as pessoas estão 24 horas ouvindo, é muito importante ter esse suporte, a gente saber onde buscar, né, se eu estou sozinho na pandemia, estou isolado dentro de casa, me vem esse pensamento, eu não tenho para quem falar, com quem falar, ainda não estou em acompanhamento com um profissional, liga para o CVV, busca ajuda, né? A pessoa tem que entender que ela não está sozinha e que isso passa, as coisas vão melhorar. Doutora, nós estamos... Só para deixar aqui rapidinho, é perfeito isso que a Keina falou da busca do CVV e também estar atento de quando necessita dessa busca do psiquiatra, dessa busca da psicoterapia, estar atento sempre, né, quando eu não estou me sentindo bem, ou quando eu vejo que meu filho não está se sentindo bem, então estar atento a essa busca, né, desse auxílio psiquiátrico e psicoterapeuta. Obrigada. Doutora, nós estamos já nos nossos minutinhos finais, porque nós temos ainda um vídeo, né, para passar, e então só repassando para vocês, assim, nas nossas redes sociais, muita gente elogiando o trabalho das duas, né, falando que a doutora Keina é maravilhosa, que a doutora Ana também. A desembargadora Sandra também comentou aqui que ficou impressionada com os números, né, com os dados. O doutor Eduardo Pérez também participou aqui, um legalzinho. Tem servidores também participando. A Edmeia, servidora, colocou um trabalho terapêutico para toda a família. Teve uma pergunta aqui, mas eu acho que já foi respondido pelas senhoras, que foram quando procurar uma ajuda psiquiátrica, né, e em que momento a pessoa deve procurar, mas acho que a senhora acabou de responder, né, sobre isso. Eu achei interessante aquele momento que ela falou desse momento da pandemia, desses contratos, dessa disciplinação da família. E eu percebi muito no início, principalmente no Dia das Mães. No Dia dos Pais já estava mais liberado, né? Mas assim, no Dia das Mães, em que as pessoas estavam muito mais medrosas, muito mais em casa e muito mais afastadas dos seus familiares, de que geralmente o Dia da Mãe, né, ou então outras datas especiais da família, você compra um presente, você vai, mas cada um está no celular e você não valoriza muito aquele momento. Como este ano foi diferente, que você não podia estar presente, você teve que encontrar uma forma de se fazer presente. E eu acho que o sentimento foi mais aflorado nesse momento, porque as pessoas tiveram que usar o coração para poder fazer para aquela pessoa que é importante, que naquele momento você percebeu que você não podia estar perto, e que quando está perto você não valoriza, né, você consegue perceber a importância dela na sua vida e você se fez presente de outras formas, não uma forma material,
que era entregar o presente, e às vezes nem olhar, às vezes não escutar, né? Às vezes, e a gente faz isso tanto no dia a dia, a gente acaba não valorizando essa escuta que é tão importante. Nós temos 4 minutos, não sei, qual o tempo do vídeo que a senhora trouxe? 4 minutos. 4 minutos, então, né, Kenny? Quase 4, isso. Então, é um resumo de tudo que a gente já falou aqui, né? Então, é muito importante, eu vou finalizar só falando, relembrando, depressão, transtorno do humor, tem um fundo orgânico, tem uma predisposição muitas vezes genética que o ambiente pode startar, então busque sim ajuda, não fique evitando tratar, é fisiológico, é neuroquímico, às vezes o remédio é essencial, a nossa tríade de ouro hoje é exercício físico, psicoterapia e medicação, né? Existem estudos em Harvard que falam sobre isso, então a gente precisa levar isso a sério, esse tripé é fundamental para a gente resgatar a saúde emocional das pessoas, ok? Obrigado, doutoras, vamos para o vídeo. Obrigada. Eu tenho meus altos e baixos, assim como todo mundo. Talvez mais do que a maioria das pessoas. Eu posso ser difícil de lidar. E eu gosto de ficar a mim. Eu não preciso que fiquem cuidando de mim. Mas você conhece seus pais, filhos, irmãos, amigos melhor do que ninguém. E se você acha que estão agindo diferente? Bem pra baixo, chorando sem motivo. Ou ficando muito irritado. Não conseguindo dormir ou dormindo demais. Se isolando. Agindo irresponsavelmente, bebendo muito, usando drogas. Deixando de fazer coisas que eu gostava. Às vezes, pode não ser nada. Mas também pode ser alguma coisa. Pode ser uma depressão. Não apenas triste, mas realmente deprimido. E pode estar pensando em tirar a própria vida. E acontece, mais do que você imagina. Depois que acontece, as pessoas dizem: eu não fazia ideia. Achava que fosse apenas uma fase. Nunca imaginaria que iria fazer isso. Eu gostaria que ele tivesse falado alguma coisa. Eu gostaria. O Leonardo tá dizendo que a gente pode conversar aqui, que o vídeo aqui não sai no ar, que tá só o vídeo. Fale alguma coisa. Pode conversar, Ana? O que tá acontecendo? Como posso ajudar? Ô, Léo, vai dar tempo a gente retornar, Você Leonardo? está pensando em tirar sua própria vida? Não machuca perguntar. Na verdade, ajuda. Quando alguém está pensando em se matar, ela quer que alguém pergunte. Ela quer que alguém se importe com a sua dor. Às vezes, você pode pensar que vai piorar a situação se perguntar. Como colocar essa ideia na cabeça da pessoa. Acredite, não funciona dessa maneira. E se ela responder sim? Ou talvez, ou às vezes. Primeira coisa, nunca diga. Isso é loucura. Para de drama. Só quer chamar a atenção. Isso não vai ajudar em nada. O que você tem que dizer é: sinto muito por estar passando por isso. Como eu posso ajudar? Vamos superar isso juntos. Muitas pessoas pensam em cometer suicídio. Adultos e crianças. A maioria não comete, mas alguns sim. Então, se falarem com você... eu preferi estar morta. Não aguento mais. Eu vou me matar. Vocês serão mais felizes sem mim. Leve a sério, procure alguém com quem ela possa conversar. Alguém que possa ajudar. Um psiquiatra, um psicólogo. Ou alguém que ela confie. Mas não deixe isso pra lá. E mostra pra essa pessoa que ela pode contar com você. Sempre a deixe segura, afastando meios com que ela possa se ferir, como remédios, objetos e lugares perigosos. E mais uma coisa, se você achar que ela pode se ferir, nunca a deixe sozinha. Todos nós temos altos e baixos, mas às vezes pode ser algo a mais. E se você acha que algo está errado com você, converse com alguém de confiança para buscar ajuda. Ou procure o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que realiza apoio emocional e a prevenção do suicídio. Atendendo gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar. Sob total sigilo, por chat, telefone, e-mail ou até um posto de atendimento. Para mais informações, acesse www.cvv.org.br. E lembre-se, falar é a melhor solução. Eu agradeço, então, em nome do Poder Judiciário, a doutora Ana Paula, a doutora Kênia, ao Centro Médico,